Então, diante disso, não tem muito o que se falar dos milagres de repente de Deus. Tem? Não tem. Deus faz do jeito que Ele quer. A gente viu que Ele abriu o mar vermelho e livrou o povo. A gente vê Jesus caminhando, curando as pessoas de forma instantânea. Botou a mão, curou, saiu, levantou. A gente vê tantas outras coisas e essas coisas não tem nem o que se falar, gente, porque é graça, é misericórdia de Deus, Ele faz conforme Ele quer. Então não tem o que dizer sobre isso. Mas, ao contrário, existem algumas situações da nossa vida que é no pouco a pouco. É de glória em glória, de um passo de cada vez. O texto que eu quero ler para vocês hoje é uma história de um pouco a pouco. De um momento de Israel, onde ele sai de um cativeiro do Egito. E eles estão em direção a uma terra que foi prometida para esse povo. Essa terra não foi prometida para aquela geração, mas foi prometida em Abraão, desde Gênesis capítulo 12. Deus promete uma terra, uma promessa. É um local para que eles pudessem se desenvolver, multiplicar e conquistar. Viver o melhor que Deus tinha na terra para aquele povo. Uma terra que manava leite e mel. Amém? Essa era a promessa desse povo. Então eles saem do Egito e Deus fala uma coisa interessante. Em Êxodo capítulo 23, verso 28, o Senhor fala para Moisés: também enviarei vespa diante de vocês, que expulsem os aveus, os cananeus, os heteus diante de vocês. Não os expulsarei diante de vocês num só ano, para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Verso 30. Pouco a pouco os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse dessa terra. Porém as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei nas suas mãos os moradores da terra, para que vocês os expulsem diante de vocês. Não façam nenhuma aliança com eles, nem com os deuses deles. Gente, tem coisa que Deus faz de maneira milagrosa, de repente, espontânea, e é o que todo mundo quer. Se eu posso perguntar para você hoje, todo mundo vai falar: ah, Zé, eu queria que Deus fizesse. E tem muitas coisas na Bíblia que a gente pode nos pautar a nossa fé nisso. Mas existem outras coisas, como no verso 30. Pouco a pouco, os expulsarei diante de vocês, até que vocês se multipliquem e tomem posse da terra. Então, uma coisa que a gente pode entender é o seguinte: existem algumas situações na nossa vida em que Deus não vai nos entregar de forma imediata, mas Ele vai aperfeiçoar o nosso coração, a nossa vida, o nosso caráter, para que possamos ser fortes e suficientes para viver aquilo que Deus tem para a gente. Então Deus está sempre desenvolvendo o nosso caráter, desenvolvendo a nossa vida, para a gente viver o milagre que a gente tanto espera. Então por isso que uma vez eu falei num culto, que o grande milagre da vida, o grande interessante da vida, o grande ponto-chave da vida não é a bênção em si, mas são os processos em que Jesus está em cada processo, nos ensinando, nos aperfeiçoando, para sermos fortes o suficientes para viver aquilo que Deus tem para a gente. Quantos aqui têm promessas de Deus? Levante sua mão. Você tem promessa de Deus? Você tem uma terra prometida. Você tem um milagre. Você tem uma profecia sobre a sua vida. Então aquele povo, os hebreus, já nasciam com essa profecia. Eles já sabiam que Deus tinha algo para eles. Como nós hoje. Nós já sabemos que Deus tem o melhor para o seu povo. Deus tem o melhor para a gente. Amém? Só que a gente não recebe isso de uma única vez. Às vezes, tem coisas que a gente recebe e tem coisas que não. Então, nessas coisas que são no pouco a pouco, eu quero desafiar você, sabe o quê? A perseverar até que você alcance isso. A você lutar por isso. Essa semana, existiam algumas promessas de pessoas, de coisas que poderiam ter acontecido na minha semana, ou durante a minha semana, nessa semana agora. Amém? E eu fiquei muito frustrado por algumas coisas. Porque Deus pode fazer, irmão. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer? Então eram coisas que eu estava ansiando que Deus fizesse muito. E deixa eu te dizer, não foi de repente. Eu creio que está sendo pouco a pouco. Amém? E eu falei: Senhor, o Senhor podia ter feito. O Senhor não fez. Tá bom. Se o Senhor quer me ensinar alguma coisa, eu estou aqui.
Se o Senhor quer me ajudar a perseverar, me ensinar a perseverar, eu estou aqui. Isso foi, eu só não consegui falar no mesmo dia, né? No mesmo dia eu fico naquele, Senhor, por que tu não fizeste? Estava tão lindinho o meu plano, né? Estava tão bonitinho eu receber isso, fazer isso, né? Mas não aconteceu, gente, do jeito que eu queria. Mas uma coisa me conforta. Qual é, pastor? É que Deus sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Quantas vezes você já passou por isso? Eu já passei por algumas vezes por isso, de eu planejar uma coisa e achar que Deus vai fazer, porque Ele pode. Mas Deus está mais interessado, irmão, em multiplicar o nosso caráter, multiplicar a nossa vida, multiplicar a gente, fazer a gente com que a gente cresça, nos ensinar perseverança, do que nos dar aquilo que nós precisamos, naquilo que nós queremos. Deus está mais interessado de nos dar aquilo que nós precisamos. Então eu quero falar essa noite sobre perseverar no pouco a pouco, de glória em glória, no pouquinho. Por quê, irmão? Porque perseverar é quando a gente não enxerga. Irmãos, olha, talvez no Antigo Testamento, o período que o povo estava no deserto foi o de maior milagres, visivelmente, talvez. Eu fico imaginando, esse povo acordava com uma nuvem sobre eles. Uma nuvem sobrenatural, não era uma nuvem normal, era uma nuvem sobrenatural da presença de Deus. Então essa nuvem acompanhava eles durante todo o dia. No final essa nuvem se transformava numa coluna de fogo. Irmão, ninguém acendia a coluna de forma espontânea e sobrenatural, aparecia. Esse povo tinha fome, descia o maná do céu toda manhã. Às vezes eles reclamavam, Deus enviava as codornizes. Então Deus fazia brotar a água da rocha. Então eles viviam e olhavam muitos milagres acontecendo. Mas mesmo assim, o coração deles era duro. Ou seja, os milagres que acontecem na nossa vida nem sempre vão amolecer o nosso coração para receber realmente o que Deus quer fazer. Por isso que o milagre ele nunca pode ser o ponto final da minha vida. Ele sempre vai ser um meio para me conhecer mais Jesus. Vamos lá, eu estou pregando para alguém, gente. O milagre ele sempre vai ser um meio de me aproximar de Deus. Sempre vai ser um meio para que eu me aproxime e me apaixone cada vez mais por Deus. Por isso que o anseio do nosso coração ele não pode ser o ponto final da nossa vida. É o anseio do coração de Deus. Porque se eu tivesse magoadozinho, eu nem ia pregar para você hoje, porque eu estava magoado com Jesus. Mas eu decidi submeter a minha vida. Quando eu aceitei, eu recebi Jesus, eu fiz dele meu Senhor e Salvador, amém? Então eu estou exercitando, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu entendo que o Senhor sabe melhor aquilo que é para mim. E eu vou respeitar isso, e eu me submeto naquilo que o Senhor tem para a minha vida, amém? Dito isto, eu quero falar sobre o primeiro ponto, fala sobre visão. Visão. Primeira coisa que a gente tem que imaginar é olhar as promessas que Deus tem para a gente. Em Neemias capítulo 13, você pode abrir sua Bíblia aí, Neemias não, Números. Eu ouvi Eric falando Neemias. No verso 1. Para a gente perseverar na luta, perseverar no pouco a pouco, de glória em glória, a gente tem que entender o seguinte: a visão, ela não é um evento que acontece na nossa vida, ela é um início de um processo. A visão é o que dá início a todo um processo de Deus, porque quando Deus nos promete, quando Deus nos mostra, quando a gente imagina, quando a gente recebe uma mensagem, uma profecia, quando a gente recebe uma bênção, um sonho de Deus, isso não é só um evento na nossa vida, isso é um início de um processo em que a gente vai batalhar para alcançar. Amém? Então o Senhor disse a Moisés, verso 1: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: nesse momento, eles chegam em determinado lugar,
Então Moisés recebe uma palavra do Senhor, fala assim, olha, levanta para mim 12 espias, 12 pessoas, 12 chefes de cada tribo, e manda eles agora reconhecer a terra. Manda eles olharem a terra, vê se a terra é boa, vê se mana leite e mel, vê como são as cidades, vê como é se o solo é fértil, vê como são as coisas. Então a gente recebe uma promessa, a gente recebe algo da parte do Senhor, e a gente visualiza, a gente recebe uma visão daquilo. Mas isso, irmão, é para a gente iniciar um processo. O que acontece é que muitas vezes a gente olha aquela promessa, a gente olha, e aí a gente faz conforme os espias fizeram. Como foi? Em vez de olharem e reconhecerem a terra, eles avaliaram o tamanho dos gigantes. Muitas vezes as promessas que nós temos recebido de Deus, a gente não está avaliando o tamanho da promessa, a gente está avaliando o tamanho das dificuldades da promessa. Então isso tem impedido muitas vezes a gente conquistar aquilo que o Senhor tem para a gente no pouco a pouco. Por quê? Porque a gente está avaliando o tamanho de gigante. Deus não chamou o povo para avaliar gigante. Deus chamou o povo para reconhecer uma terra que eles iam receber de Deus. Deus não está chamando você para avaliar se é difícil, se é possível, se é impossível. Deus está chamando você para trazer à memória aquilo que te traz esperança. É o tamanho da bênção que você tem para receber, e não o tamanho da dificuldade que você vai ter que passar. Os sonhos, as coisas que Deus tem colocado no nosso coração. Olha, e uma coisa, quando Deus coloca algo no nosso coração, se for de Deus, é maior do que a tua capacidade de fazer sozinho. Porque se fosse dentro da tua capacidade de fazer sozinho, Deus não te dava. Ele fazia com que você fizesse. Ele só falava, vai lá, faz do teu jeito. Mas tudo que vem de Deus é muito maior do que a nossa capacidade de fazer com as nossas próprias mãos. Então, com toda certeza, se você for avaliar todo o gigante que se coloca, você vai avaliar que o gigante é maior que você. Mas não é maior que o teu Deus. E nem aquele que te prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para completar toda a obra. Vamos lá, tem alguém se identificando aí? Para de olhar para o gigante, irmão. Para de olhar para a dificuldade. Porque se você olha para a dificuldade, você murmura. Então você fica no deserto. Você fica na situação de não poder evoluir. Por quê? Porque você parou na tua incredulidade. Porque você olhou para o tamanho do gigante. Cara, isso é tão prático. Tão prático. Porque às vezes, irmão, a gente está passando e precisando de muitas vezes intervenções de Deus. E a gente sabe que Deus vai fazer alguma coisa, mas a gente fica olhando tanto para as dificuldades que a gente se fecha para aquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus quer fazer. Tem uma palavra que eu acho muito forte na Bíblia, fala assim: bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim. Isso é Jesus, cara. Se a gente se escandaliza de Jesus, a gente não vive o que Jesus tem para a gente. Se a gente se escandaliza, como é que eu posso me escandalizar com Jesus? Eu planejo tudo do meu jeito. E quando Deus faz do jeito dele, eu me escandalizo. Eu magoo. Eu trago essa raiz de amargura para o meu coração e me fecho para a forma que Deus está fazendo. Todo mundo que estivesse em Israel nesse tempo queria que Deus jogasse uma bola de fogo em cima da terra e todo mundo ia invadir a terra sem problema nenhum. Mas esse povo ia trazer um problema para eles maior, porque as feras do campo iam dominar a terra, iam devorar eles. Mas Deus tinha o plano perfeito para eles, de pouco a pouco. Então muitas vezes, irmão, a gente está se deparando com algumas situações da nossa vida e a gente está olhando para os gigantes. A gente está olhando para as dificuldades, enquanto a gente poderia olhar, sabe, para a bênção e para a promessa que Deus tem para a gente. Porque isso é o início. Não é só um evento que acontece, não é só uma parcela, mas é um processo, é o início do processo, é o início daquilo que Deus tem para a gente. É reconhecer, é ver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, Deus não está perguntando para você a tua opinião se é possível ou não. Ele só quer que você visualize a promessa. Porque às vezes a gente fica falando para Deus, Deus não é possível fazer isso, Deus não é possível viver isso. Deus não está te perguntando isso, irmão. Deus está falando assim, é grande? É grande, papai, é grande. Você consegue fazer só? Não, é porque a gente vai fazer com Deus. A gente tem que saber responder Deus. Eu estava com o Diego agora à tarde, e ele falou: Zé,
a gente tem que saber responder, porque Deus age nas nossas respostas. Deus não age nas nossas perguntas, Deus age nas nossas respostas. Diego Kizan. Cara, como você tem respondido diante das promessas que Deus tem colocado sobre a sua vida? Tem um profeta, Ezequiel capítulo 37. O que você tem? O que você está vendo, Ezequiel? Senhor, só tu sabes. Só tu sabes. Tinha um irmão na sala de oração que fazia essa oração. Só tu sabes, Senhor, tu sabes. É a melhor resposta, irmão. É a melhor resposta. Porque de forma humana, a gente vai dizer, o gigante é grande. A dificuldade eu não consigo. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Ele responde o profeta. Então profetiza. Traz a minha palavra, traz a minha vida sobre esses ossos. Talvez você está olhando, irmão, as tuas promessas como um vale de ossos secos. Ah, pastor, tenho promessas, tem profecias sobre a minha vida que tem anos e anos que foram faladas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se você está esperando essas profecias caíram no teu colo, você está muito enganado. Porque quando Deus te deu um pedaço da visão, é o início de um processo para você levantar e lutar. É você levantar e perseverar. Como, pastor? Em oração, buscando o Senhor, se aprimorando, se aperfeiçoando, deixando o Espírito de Deus moldar a sua vida de tal forma que você amadureça e consiga suportar a carga de receber uma bênção que é maior que você. Então Deus fala, vejam a terra, como ela é. O povo que habita, se é forte, se é fraco, se são muitos, se são poucos. Veja também como é a terra que o povo habita, se é boa, se é má. Como são as cidades que habita, se são arraiais, se são fortalezas. Também como é o solo, se é fértil, estéril, se nele há matas ou não. Tenha coragem, traga os frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Faça uma estratégia, mostre como é, deixa Deus planejar, deixa Deus fazer uma estratégia na sua vida. Deixa eu te dizer, a gente não está vivendo o que Deus tem para a gente, é porque a gente parou com medo das renúncias e das dificuldades da nossa vida. A gente se coloca num local tão confortável de receber a ajuda de Deus, que a gente não quer sair desse casulo de proteção e nos arriscar a viver milagres e maravilhas de Deus. O Senhor, e eu vejo, sabe o que? O Senhor chamando muitos aqui, que estão dentro do barco para andar sobre as águas, mas estão confortáveis demais dentro do barco. O Senhor está, vem. A igreja, vamos lá, a igreja, ela é um grande exército. Amém? Você está feliz ainda? Tem alguém recebendo alguma coisa aí? Fiquei com medo agora. A igreja, ela pode ser comparada com um grande exército. Ela não pode ser comparada só com um hospital, porque um hospital ele sempre vai ficar ali para receber cuidado. Mas a igreja é um exército. Mesmo que nesse exército haja uma ala de hospital, ela não é necessariamente só um hospital. Na igreja tem cura, restauração, mas o objetivo dela não é viver só isso. É avançar, expandir o reino. Amém? O que acontece é que tem muitas pessoas achando que a igreja é só um hospital e está na ala de hospital do exército a vida toda. Porque nunca teve coragem de deixar de ser servido e amadurecer o suficiente para começar a servir. Eu nem lembro o que eu falei. Tá gravado aí, ó. É que tem muita gente que está há muito tempo na ala, que é hospital, que se acostumou só em ser servido, mas não amadureceu o suficiente para deixar só de receber, mas começar a dar também. Foi muito melhor na primeira vez. Você pega lá no YouTube. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus já curou você.
E tu tá com aquelas doenças na cabeça, que tu tá curado, eu tô com dor, eu tô com o braço normal já, senhor. E tu tá lá nessa ala, bonzinho, mas achando que ainda tá sentindo dor e precisa de cuidado. Você tá feliz ainda? Aleluia! Segundo ponto, irmão. Se você quer alcançar essas promessas de glória em glória, você tem que entender o seguinte: que a tua busca por essa promessa, ela só vai fazer sentido se você, na mesma intensidade que busca essa promessa, você busca uma transformação e uma mudança interior. Por quê? Porque Deus só derrama um vinho novo em odres novos. Porque o novo é a promessa, aquilo que é novo, a terra prometida. Mas ela só faz sentido e coerência se eu busco tanto o milagre, a bênção que Deus tem para mim, o novo de Deus, se eu estou buscando também uma transformação interior, porque a estrutura velha, ela não consegue conter o milagre novo. Ela não consegue conter a promessa, não consegue conter. Por isso que o povo morreu no deserto. Porque uma cabeça de escravidão, de escravos, mesmo vivendo em uma liberdade, não era capaz suficiente de entrar numa estação nova, porque a mente estava numa estrutura velha. Então a gente só consegue ver e viver aquilo que Deus tem pra gente, se o meu coração está sendo ensinável o suficiente para mudar a estrutura de dentro de mim. Porque a estrutura velha, ela não comporta. E cara, deixa eu dizer, Deus te ama tanto, 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 que Ele não é capaz de te dar uma coisa que vai arrebentar o teu coração. Ele sempre vai esperar que você renove o odre para Ele derramar o vinho novo. Deus não vai te dar uma bênção, irmão, que vai te matar. Não faz sentido. Isso seria alguém que não gosta da outra pessoa. Mas Deus nos ama tanto que Ele prefere não te dar aquilo que você está precisando ou até querendo, porque Ele prefere a tua vida do que somente te abençoar. Uma vez Deus me falou assim: Zé Carlos, eu estou mais interessado em te libertar do que te abençoar. Eu estou mais interessado do que trabalhar na tua vida do que só te dar uma bênção. Porque a bênção, irmão, às vezes não muda. A gente vai glorificar a Deus, amém. Mas os processos é que estão mudando o nosso coração. É que está tirando aquela velha natureza e nos revestindo uma nova natureza. Amém? Hoje é mocotó, feijoada. Amém? Marcos 2, 21 fala: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha. E o buraco ainda maior, o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe vinho novo em odres novos. Não faz sentido Deus te dar um milagre, uma bênção. Não faz sentido você entrar nessa terra se o odre que você tem hoje é o mesmo da velha estrutura. Não faz sentido, gente. Não faz sentido até mesmo a minha busca, a minha luta, a minha perseverança, buscar tanto a bênção, o milagre, a terra prometida, se eu não estou comprometido comigo mesmo em mudar o meu coração, ou aceitar uma transformação de Deus. Porque não tem coerência eu querer a bênção, mas esquecer que para receber a bênção eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer. Amém? Quais são as estruturas? A nossa identidade é uma estrutura que precisa ser mudada. A integridade, para conter tudo aquilo que Deus tem para a gente tem que ser íntegro. A generosidade, para conter uma abundância. Se Deus quer derramar uma abundância, eu tenho que mudar a estrutura da minha generosidade. Se Deus quer derramar uns altos lugares, poderes de influência, Deus tem que mudar a minha humildade. Essa integridade
do meu coração precisa ser mudado. Então Deus está interessado em mudar o nosso coração, multiplicar o povo para que ele alcance a terra, viva nesse lugar em que Deus tem para eles. Então Deus quer mudar o seu coração, cara. Sabia que Deus está querendo mudar o seu coração? Talvez você chegou aqui hoje achando, está tudo bem, pastor, meu coração está muito bem. Tudo bem, eu creio que está tudo bem. Mas mesmo diante disso tudo, dentro do seu coração, Deus quer aperfeiçoar, amadurecer e te levar no nível maior de maturidade. Amém? E a gente tanto quer esse vinho novo, mas a pergunta é, por que não estamos buscando um novo odre? Por que a gente não tem buscado um novo odre? Por que a gente não está buscando uma mudança de coração? E a única resposta que eu tenho para isso é que tem a ver com a nossa carnalidade. O homem carnal, ele só quer as bênçãos, sem sacrifício. O homem quer a bênção, aquilo que Deus pode dar, mas ninguém está interessado, o homem carnal, em ser transformado por Deus. Mas a gente só recebe um vinho novo se a gente deixar o odre ser renovado. E o que nos torna maleáveis e flexíveis diante de tudo aquilo que Deus tem colocado sobre nós é a nossa fome e a nossa sede por Deus. A gente só consegue ser mudado, transformado, porque, irmão, olha, mudar o odre, a nossa vida, a estrutura é totalmente desconfortável. Vai precisar que a gente seja maleável, flexível. De muitas vezes Deus vai fazer aquilo que a gente não quer que Deus faça, ouvir muitas vezes aquilo que a gente não quer ouvir de Deus e ver muitas coisas em nós que a gente não queria ver e nem reconhecer. Mas a única forma da gente permanecer sendo flexível e maleável, e a raiz disso é a fome e a sede por Deus, é ser apaixonado por Deus. É saber que a única forma de me alimentar de forma perfeita é eu estando na presença de Deus. É saber que o mundo, mesmo diante de tudo aquilo que o mundo pode me oferecer, a única coisa que pode saciar minha fome e minha sede é na presença de Deus. Amém? E o último ponto, nem é o último ponto, só queria saber se você está acordado. Irmão, e para perseverar, para lutar, para alcançar essa promessa, você tem a visão, você reconhece que é um processo, é o início de um processo. Você reconhece também, irmão, que para eu receber algo novo, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. E a terceira coisa que eu quero te dizer nessa noite é que tudo aquilo que você vai precisar para cada etapa da tua vida, Deus já te deu. Tudo aquilo que você precisa, Thales, Deus já colocou dentro de você. Tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu. Isso é mais impressionante, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está perdendo tempo procurando lá de fora. E quando Deus já colocou dentro de nós, através do Espírito de Deus. Efésios 6, 13, fala sobre a armadura de Deus. 6, 13 e 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, Deus já proveu tudo o que nós precisamos. Eu não tenho tempo de te explicar agora. Existe uma outra ministração que cada ponto da armadura aponta para Jesus. Cada ponto. A justiça, a verdade, o evangelho da paz, tudo isso foi nos dado através de Jesus. Quando a gente se reveste da armadura, nós estamos nos revestindo de toda a autoridade, de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Então a gente vê que todas essas armaduras, elas são para nos proteger em uma vida. Agora, em exceção, existe uma espada
que a gente por muitas vezes pensou que essa espada fosse usada de forma a atacar. Mas a atacar quem? Você está curioso? Tem um quadro no Dizescope que fala assim: você entendeu errado. Alguém conhece esse? Há alguns anos atrás, acho que tem uns 2 anos, que eu vi algo sobre isso e eu achei muito interessante. Por quê? Porque toda a armadura é para proteger, só uma é para ataque. Agora, atacar quem, irmão? Você mesmo. A armadura, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, ela nunca foi feita para matar demônio. Não é, sei lá, como é o nome daquele, Constantine, Highlander. Não é para ficar matando com a espada os outros. E por que eu estou te dando isso? Porque, irmão, as batalhas espirituais, elas são reais. Amém? Só que a gente pode ver, por exemplo, Jesus no deserto. Ele estava sendo tentado pelo diabo. E o que ele usou? A palavra. Só que Jesus não estava usando a palavra contra o diabo. Jesus estava usando contra a sua carnalidade. Porque quem estava com fome era Jesus ou era o diabo? Então, a palavra, que é a espada, é para você matar você mesmo. Diante de toda a ideia de tentação que o diabo tem colocado na sua vida. Porque você abrir a sua Bíblia na sua casa não vai impedir que um demônio não entre na sua casa. Porque a gente às vezes acredita: eu vou abrir aqui no Salmo 91, Senhor, né? Deixar lá na minha casa nenhum demônio. Ou você vai recitar e automaticamente quando você recitar, os anjos, os demônios vão cair. Não existe dessa forma. Existe aqui, toda vez que você receber uma seta maligna na sua mente, no seu coração, existe uma palavra que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes. Ao ponto de separar a medula de juntas, de separar as intenções do nosso coração. Então, a palavra de Deus, essa espada, não é para você usar no diabo, é para você usar em você mesmo. Agora deixa eu dizer uma coisa que eu acho interessante. Come on, somebody. Jesus te salvou de quem? Do pecado. E de quem era o pecado? De você. Jesus te salvou de você mesmo. A única coisa que você tem que fazer agora é pegar essa autoridade que Jesus te deu através da palavra e enfiar em você. É você entender, irmão, que toda vez que você receber uma seta do inimigo, um desejo do seu coração, você tem a palavra de Deus para separar a intenção, para matar, sabe, as tentações, para destruir as ciladas, as armadilhas que o diabo tem colocado na sua vida. Então você pode declarar: nem só de pão viverá o homem, porque mais que a minha carne queira o pão, eu posso te dizer que a palavra de Deus é melhor. Então, para você conquistar o pouco a pouco, você tem que saber que você já recebeu essa autoridade através do sacrifício de Jesus, através do preço pago, e saber que além de toda a armadura, você tem uma espada para você usar contra o seu coração, contra os desejos errados do seu coração. Irmão, qual é o teu pior inimigo? Tem um livro do Brennan Manning, O Impostor que Vive Dentro de Mim. Quem é teu pior inimigo, irmão? Não é Satanás, não é o diabo, é você mesmo, é o impostor que habita em você, é a carne. Por isso que é a luta da carne e do espírito. Não é você que é a carne lutando com as potestades e principados. Não é isso. Irmão, tu sabia que existe sim uma guerra da gente, do povo de Deus, com as influências de potestades e principados. Mas tu sabia que Jesus não está guerreando, o Deus não está guerreando, porque eles já venceram isso. A gente só tem que alcançar aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Então, pouco a pouco, nós vamos multiplicando, nós vamos crescendo, amadurecendo, até que chegamos à estatura do varão perfeito, à imagem e semelhança de Jesus. E aí a gente vai deixar de ser escravo. Não vai nos diferenciar de não ser mais só um escravo, mas ser um filho herdeiro, maduro, capaz de andar com a sua herança e não fugir para gastar tudo como o filho pródigo fez. Mas é aquele que vai permanecer em casa alegre e vendo os outros filhos chegando e comemorando com o pai a chegada daqueles que estavam mortos e agora em arrependimento voltaram para o seu pai, para a sua casa. É isso que nós estamos esperando. É isso que tem proposto para cada um de nós. A gente só tem que saber o quê? Crescer.
A gente tem que crescer, amadurecer e entender que o nosso pior inimigo somos nós mesmos, que é a nossa carne, que os nossos desejos, o pecado, que merecem ser negado a si mesmo todos os dias, crucificado essa velha carne, nos revestir, nos tirar dessa velha natureza e nos revestir de uma nova natureza, a imagem e semelhança de Jesus, que assim como Ele é um com o Pai, que sejamos nós um só com Jesus Cristo. Amém? Você está feliz ainda? Então, irmão, quem é o teu pior inimigo? Somos nós mesmos. E essa palavra vem para quê? Para derrubar os gigantes da nossa própria mente. Quais são os gigantes que existem na nossa própria mente que precisam ser derrubados? O gigante da incredulidade, o gigante do pessimismo, o gigante da vergonha, da condenação, da decepção, da amargura, da falta de perdão e do gigante do ceticismo. Todos esses gigantes, eles são derrubados através da palavra de Deus, onde a gente aplica a palavra na nossa própria vida. Amém? Então, para encerrar, agora é verdade. Você está feliz ainda? Será que eu oro, sabe, de forma sincera, que o Senhor possa falar com você tão profundamente hoje, de forma simples, mas que a gente lute pelas promessas que o Senhor tem colocado na nossa vida. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho total certeza que se todos nós alcançarmos aquilo que Deus tem proposto para nós, essa cidade ela nunca mais vai ser a mesma. Essa igreja ela nunca mais vai ser a mesma. Se a gente parar de ficar sentado numa ala médica dentro do exército, esperando com que o milagre caia no nosso colo, e agora realmente a gente se levantar e buscar o pouco a pouco, de glória em glória, ser aperfeiçoado, mudar, a gente vai viver o que Deus tem pra gente. E a gente vai impactar, irmão, essa geração e essa casa. Amém? E, por último, eu quero falar a respeito de Timóteo. Até a Denilson estava comigo hoje de tarde, também falou um pouco. 1 Timóteo 1, no verso 18 e 19. Paulo fala para Timóteo. Uma coisa interessante que eu vi a respeito de Timóteo, não sei se realmente é isso, mas algumas pessoas que estudaram a vida de Timóteo falam que Timóteo, com aproximadamente 35 anos, era um jovem, tomava conta na igreja de Éfeso, e possivelmente, existiam mais de 100 mil crentes que Timóteo supervisionava. Ele era um fenômeno. Amém? Era um homem de Deus, um menino. Por isso que Paulo diversas vezes fala, olha, não deixe o pessoal te olhar como um menino, te tratar como um menino. Mas ensine o povo, procure homens de vida, reparta aquilo que você tem recebido de mim. Então, o que Paulo fala para esse menino? Essa administração que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar a fé. Presta atenção, irmão, quantas promessas Timóteo não tinha? Quantas promessas, profecias que Timóteo não tinha? Mas o que Paulo fala para Timóteo? Não fique sentado esperando isso cair sobre a sua cadeira. Não fique sentado, parado, paralisado, esperando com que isso caia de bandeja nas suas mãos. Batalhe o bom combate. Combata o bom combate. Corra a corrida que está proposta. Vença, brigue, lute para que você viva, sabe, aquilo que Deus tem para você. Agora, qual era como Paulo fala? Ele fala o seguinte: segundo as profecias que anteriormente foram feitas, segundo as promessas. Se você tem promessa, se Deus já te deu uma promessa, lute, sabe, mas não com as suas mãos, mas com sua vontade, sabe, com sua vocação, com a sua devoção a Deus, com a sua fome por Deus. Lute com jejuns, lute com comunhão, lute com a palavra de Deus, lute com oração. As nossas armas não são armas carnais, irmão,
mas são armas espirituais poderosas para impactar, poderosas. A oração do justo de muito tem sua eficácia. A oração, irmão, a oração é o que nos move, é o que nos tira de casa com o destino profetizado. É sair de casa, já venceu a batalha. Nós precisamos, irmão, olha, se todos nós dessa igreja fôssemos crentes, cheios do Espírito de Deus, a gente já tinha sacudido esse São Luís, cara. A gente vê hoje a nação brasileira com uma porcentagem altíssima de evangélicos. Uma porcentagem altíssima. Mas se todo evangélico fosse realmente um discípulo de Jesus, essa nação valorizava outros valores. Teriam outros valores. Eles discutiriam outros valores do que estão sendo discutidos agora. Aborto nunca estaria em pauta. Nunca estaria em pauta. Nunca. Amém? Combata o bom combate. Pouco a pouco, de glória em glória. Deus não fez de repente. Amém, glória a Deus, vamos seguir. Vamos seguir. Então Deus vai fazer de glória em glória. Agora o interessante é que Deus deu a terra para eles. Eles viveram na terra. Eles alcançaram a promessa. E que cada um de nós possa alcançar a sua promessa. Cada um de nós possa alcançar a sua profecia, o seu milagre, o seu sonho. Aquilo que Deus para cada um, Deus tem para cada um. Mas não fique sentado. Começa a batalhar. Começa a batalhar em oração. Começa a batalhar em buscar a Deus. Em devoção. Em fome, em sede de Deus. Amém? Você pode ficar em pé, eu quero orar por você.